Certo, né? Todo mundo vendo, ouvindo bem? A gente pode iniciar? Sim, sim. Então, a gente vai iniciar, tá bom? Então, nós vimos nos nossos outros encontros, a gente viu o primeiro hábito, o segundo hábito, e nós vimos que eles vêm, né, da dependência, e esses três primeiros hábitos, eles vão nos levar à independência, certo? Então, eles estão relacionados com a vitória pessoal, com o eu. E eles vão nos preparar para a segunda parte, que vai ser a vitória pública, que a gente vai aprender a usar a interdependência, certo? Então, nós vamos para o nosso terceiro hábito. Lembrando, o primeiro hábito é seja proativo, né? O segundo hábito é comece com um objetivo em mente. E o terceiro hábito é esse que nós vamos ver hoje. Primeiro, o mais importante. Nós vamos lidar aqui com as prioridades. Vamos aprender aqui um pouco, né, com o nosso livro, em relação às prioridades. Então, tem uma frase aqui que diz assim: as coisas mais importantes nunca devem ficar à mercê das coisas menos importantes. Então, isso é bem bacana. Ele abordou isso de uma forma sensacional. Então, vem aqui nesse capítulo, ele já começa fazendo dois questionamentos aqui muito importantes que nós temos que refletir bastante. Que é aqui: o que você poderia fazer e não está fazendo no momento, que, se fosse feito de maneira constante, causaria uma grande diferença positiva em sua vida pessoal? Olha que pergunta poderosa. E isso aí cada um tem que responder para si com total sinceridade, né? Abrindo aí os olhos, as lentes, os paradigmas, os pontos de vista que criam a nossa realidade, como a gente viu. Então, o que é que eu poderia estar fazendo agora que eu não estou disposto a fazer e que, se eu estivesse fazendo, mudaria completamente a minha realidade? E isso é na área pessoal, né? E ele faz a mesma pergunta: e na sua vida profissional? O que você poderia estar fazendo diferente? Que, se você fizesse, né? Ou alguma coisa que não é nem diferente, é algo que você não está disposto a fazer. A gente sempre tem que estar perguntando: o que se requer para que eu tenha isso? Com um objetivo em mente, aquele objetivo maior, a nossa missão de vida, aquilo que forma o caráter, né, que é da ética do caráter. E aí a gente olha assim: o que se requer para que eu alcance tal objetivo? O que se requer para que eu seja isso? O que se requer para que eu tenha isso? E aí a gente vê e tem que se perguntar também, né? O que se requer, que eu não estou disposto a fazer, que eu não estou disposto a ser, e que, se eu fosse, e que, se eu seria, faria toda a diferença, mudaria completamente a minha realidade. Então, são perguntas, assim, muito, muito, muito profundas, que nós temos que estar fazendo, estar presentes para essa resposta, estar presentes para situações que vão nos ajudar a compreender e a responder isso. Certo? Então, nós vamos aqui, ó. Esse hábito 3, ele é o fruto pessoal. O todo prático, o lado, o todo, sem óculos, vamos botar o óculos, que é a coisa melhor. O lado prático dos hábitos 1 e 2, né? Então, nós vimos ali o hábito 1, que ele diz que você é o criador, que é o hábito da proatividade. Nós vimos que ele tem a ver com a responsabilidade, que é o quê? A habilidade de responder às situações, entendendo que entre o estímulo e a resposta, nós temos um vácuo aí que é a nossa escolha, o nosso poder de escolher o tempo todo.
Então, ele diz isso, você cria a sua realidade, você cria a sua vida, e você está no comando disso, né? E ele se baseia nos 4 dons humanos, exclusivamente humanos que nós vimos, que é o quê? A imaginação, a consciência, a vontade independente e, em particular, a autoconsciência. Então, tudo isso está envolto no primeiro hábito. Ele lhe dá o poder de dizer, esta é uma receita errada, que me ensinaram desde a infância, em meu espelho social. Não gosto do roteiro ineficaz. Eu posso mudar. Então, isso é uma das coisas mais maravilhosas que nós temos, esse poder de mudar. Nós podemos mudar. Nós temos que entender isso. E a responsabilidade é toda nossa, né? Nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós não podemos entregar na mão de outras pessoas, como a gente já viu nos outros encontros, isso bem marcado, né? É muito, assim, negligência da nossa parte, receber o dom da vida, nascer aqui nesse planeta, passar por esse estágio e simplesmente entregar toda a responsabilidade na mão de outras pessoas que não estão preparadas para viver a sua vida. Cada um está responsável pela sua própria vida, mas não pela nossa, né? O hábito 2, ele consiste na primeira criação, que é aquela que a gente viu, né? A primeira criação é a criação mental. Ele se baseia na imaginação, a capacidade de vislumbrar, de ver todo o nosso potencial, criar com a mente tudo aquilo que não podemos ver com os olhos no momento. E na consciência, a capacidade de detectar nosso caráter único e as orientações pessoal, moral e ética, dentro das quais podemos atingir o objetivo com alegria. É o contrato mais profundo com o nosso paradigma e valores básicos e a visão daquilo que poderemos nos tornar. Então, aí, é aquela que nós vamos idealizar, que nós vamos escolher. Tá ok. Tenta. A gente vai escolher, certo? Como as coisas que nós queremos ser, as coisas que nós queremos conquistar. Então, ele fala muito da missão de vida, de encontrar um objetivo, né? E a gente ter aquele objetivo bem nítido, né? Do geral, do que nós construímos como caráter, ou seja, a nossa essência. E aqui ele está falando para a gente ver esse potencial, criar a mente, né? E aí a gente já vê que a consciência, né? A gente vai ter a imaginação para poder criar tudo isso, mas aí a gente usa a consciência para a gente ter dentro de nós o caráter. E aí, dentro dos nossos valores, dos nossos princípios, nós vamos conseguir chegar lá na nossa missão de vida, traçar essa missão, né, passar por ela e ter o objetivo em mente lá na frente. Então, a partir dos nossos valores. Então, eu estava pensando sobre isso, é a mesma coisa de você ter, assim, um objetivo, você fazer uma meta, eu faço a meta de ser milionário, né? E aí, eu vou ser milionário. Só que eu tenho 2 caminhos aí, eu tenho vários caminhos, na verdade, para poder ser milionário. E eu posso construir a minha história dentro dos meus princípios e dos meus valores e do meu caráter. Então, se eu tenho como princípio a honestidade, né, a fidelidade, o compromisso com o próximo, e todas essas coisas, então eu vou construir uma história com alegria. E eu vou chegar no meu objetivo com alegria e dentro dos meus princípios. Agora, eu posso pegar um outro caminho, que é um caminho da corrupção. Eu posso, né, dar um golpe. Eu posso, sei lá,
desviar dinheiro, fazer alguma coisa, e eu chego no objetivo de ser milionário. Mas será que eu vou chegar lá inteiro? Né? Será que vai valer a pena ficar sempre com medo de ser pego, de ir preso, e olhar a sua história, você vai ter orgulho da sua história, você vai estar feliz com essa história? Então, é isso que ele fala, a consciência, ela traz isso, ela traz os valores que você propôs para a sua realidade, para a sua vida, né? Os paradigmas, os pontos de vista que você tem, baseado nos seus valores, certo? E o hábito 3, que é o que nós vamos ver hoje, ele é a segunda criação, né? A primeira é a mental, a segunda é a elaboração física, é a realização, a transformação em realidade, transformar tudo em realidade, né? A emergência natural dos hábitos 1 e 2 é o exercício da vontade independente para que a pessoa se torne centrada nos princípios. É uma atuação no dia a dia, a cada segundo, né? É o que eu falo sempre. A gente sempre tem que estar presente, a nossa consciência está presente a cada segundo, a cada batida do coração e a cada passo. A gente tem que estar presente com as coisas, com o que está acontecendo. Sempre consciente para poder fazer escolhas e direcionar para o objetivo que a gente tem, certo? Então, vamos prosseguir? Então, a gente viu no encontro passado um pouco sobre essa questão aí do gerenciamento e da liderança, né? E a gente vai usar muito isso no hábito 3, a ideia da liderança e do gerenciamento. O hábito 3, ele está mais ligado com a ideia do gerenciamento. O hábito 2, ele é mais ligado com a ideia da liderança. Então, o gerenciamento, ele fala no livro, é a divisão em partes, é a análise, o sequenciamento. Lembra que a gente falou que são as técnicas e tudo? Então, a aplicação específica, a tendência temporal do cérebro esquerdo, que a gente viu no encontro passado, né? O cérebro esquerdo, que é o racional, né? A comunicação, que leva ao autogoverno eficaz. Então, o lema para ele é o seguinte, da eficácia pessoal é o seguinte: gerenciamento com o esquerdo, que é o racional, e liderança com o direito, que é o quê? É a questão da intuição, é a questão da arte, é a questão, né, do lúdico, tudo isso envolvido com o lado direito. E aí nós vamos aqui para um item do livro, né, que fala sobre o poder da vontade independente, que é uma das 4, né, das 4, só permitir aqui. Das nossas 4 potências como ser humano, exclusivas como ser humano, né? Então, nós temos, além da autoconsciência, da imaginação e da consciência, né? São os 3. Autoconsciência, consciência e imaginação. Nós temos também a vontade independente, que realmente torna possível o gerenciamento pessoal e eficaz. É a capacidade para tomar decisões e fazer escolhas, agindo de acordo com elas. É a habilidade para agir e não permitir que determinem suas ações, de levar adiante seus planos desenvolvidos proativamente por meio dos 3 outros dons. Então, nós temos esse dom maravilhoso, que é o que? A vontade independente. Que aí, sim, a gente vai ter o gerenciamento pessoal eficaz. Esse gerenciamento pessoal eficaz, a gente vai conseguir gerenciar de forma mais eficaz.
entendendo a vontade independente, certo? Então, é uma habilidade para poder agir e com a proatividade. Agir com aquela habilidade de resposta, de ser proativo e não reativo às coisas. As coisas, elas vêm, mas elas não vão me abalar, né? A gente lembra aí que todos nós temos o poder de escolha, né? E se de repente alguém escolheu te ofender, você tem toda o direito de escolher não se abalar. E aí você é como se fosse uma pedra no rio, né? O rio vai passar. Então, aquilo vai vir, vai passar por você, mas você deixa fluir. Você deixa passar aquela ofensa e você não represa. Porque se você fica ali no meio, o rio vai acabar te levando, ou então você vai represando e aquela água parada é uma água que depois ela vai virar uma água suja, né? E vai virar uma mágoa, que é a mágoa, a má água, que você represou, e dali a pouco você vai estar transbordando isso na sua vida para as pessoas à sua volta. E isso não é legal. Você se torna amargo, você se torna insuportável, né? Então, nós temos essa capacidade, sabe, de deixar a coisa passar. A gente não precisa segurar e ficar ali esperando, porque eu recebo de tudo e aí eu vou aceitar e tudo. Não, eu recebo de tudo, mas eu não preciso me aliar e concordar e comprar o ponto de vista da outra pessoa sobre mim. Ela tem a escolha de fazer isso, de criar um ponto de vista sobre a minha pessoa. E eu tenho a escolha de simplesmente deixar passar e não me envolver com isso, para que isso vire um grande transtorno na minha vida e eu faça escolhas a partir das emoções negativas. Porque aí eu vou estar criando o meu futuro a partir do presente. E eu só tenho o presente. Então, se eu me envolvo com essas emoções e permito que elas façam parte da minha realidade o tempo todo, e ficar me ofendendo com as coisas, isso vai dar ruim lá na frente, porque eu estou criando o meu futuro agora. Né? Então, a gente tem que observar bem isso. Todos esses pontos aqui que ele está falando, é muito importante, assim, sabe? Cai, assim, as fichas e a gente consegue entender um pouco mais e se situar e conseguir fazer escolhas melhores, né? Quando a gente entende a nossa essência. E essa vontade independente é aquela vontade que independe dos outros, que independe, né, eu não coloco a minha responsabilidade, a responsabilidade do meu viver no você, eu coloco no eu, que é a proatividade. Eu sou responsável, né, e eu não vou ser feliz só se você me fizer feliz. Eu vou ser feliz e eu faço a minha escolha de até te fazer feliz. E o outro também. E assim vai, e a gente vive em interdependência, que é o que nós vamos chegar no final desse livro, aprendendo a usar isso. Aqui ele fala sobre um dos ensaios favoritos, né, dele, que é o Denominador Comum do Sucesso, escrito por E.M. Gray. Ele passou a vida pesquisando o denominador compartilhado pelas pessoas bem-sucedidas, ou seja, o que as pessoas bem-sucedidas têm em comum, denominador comum, né? Ele descobriu que não é o trabalho duro, nem a boa sorte, ou o relacionamento perspicaz com os outros, embora todos esses sejam importantes, né? Trabalhar duro, né? Ter aí a boa sorte, relacionamentos. O fator que parece superar todos os demais personifica a essência do hábito 3. Primeiro, mais importante, é o seguinte: as pessoas bem-sucedidas têm o hábito de fazer coisas que os que falharam não gostam de fazer. Ele escreveu, elas não gostam de fazê-las, tampouco, mas sua contrariedade se subordina à força de seus propósitos. Ou seja, você usar que ele comece com o objetivo em mente, você tem um propósito, você tem um objetivo maior, então você vai, e o que se requer para eu conseguir esse objetivo?
e você está disposto a fazer aquilo que se requer para você conquistar aquele objetivo, né? Que às vezes nem sempre é aquilo que você quer e você está ali, né? Pronto para fazer. Mas você se qualificar, ir lá e fazer o que tem que ser feito. Certo? Então, aqui ele entra, né, nas 4 gerações de administração do tempo. Então, ele fala aqui. A primeira onda ou geração se caracterizou por bilhetes e listas, em um esforço para conferir uma certa aparência de organização e pertinência às muitas demandas feitas sobre nosso tempo e energia. A segunda geração pode ser caracterizada pelos calendários. Então, a primeira foi lá, bilhetes e listas, né? Para ser mais eficiente a coisa acontecer, então faziam bilhetes e listas. A segunda geração, ela veio com calendários e agendas. Esta onda reflete uma tentativa de olhar à frente, de marcar eventos e atividades no futuro, já se programar ali para o futuro, certo? A terceira geração reflete o campo de administração do tempo atual. Ela adiciona às gerações precedentes a importante ideia de prioridade, de esclarecimento de valores e de comparação do peso relativo das atividades, com base em sua relação com esses valores. Além disso, ela se concentra em estabelecer metas, alvos específicos de curto, médio e longo prazo, em cuja direção o tempo e a energia serão direcionados em harmonia com os valores. Ela também inclui o conceito do planejamento diário, da elaboração de um plano específico para a conquista dessas metas e atividades consideradas mais valiosas. Então, aí vem as 3 gerações. Começou com bilhetes e listas, foi para calendários e agendas, e a terceira é a questão da administração do tempo, com a questão de planejamentos diários, né? E entra aí com uma harmonia maior da energia que será direcionada. Tá? Então, nós temos aqui a 4ª geração, ela reconhece que a administração do tempo é um nome infeliz, na verdade. O desafio não é gerenciar o tempo, é gerenciar a pessoa. A satisfação resulta da expectativa, bem como da realização. E a expectativa, como a satisfação, se encontra em nosso círculo de influência. Lembrando que a gente sempre tem que ampliar o nosso círculo de influência e diminuir o nosso círculo de preocupação. O círculo de preocupação é aquele círculo que eu não tenho controle, eu não posso mexer nele, ele é algo que vai além de mim. Então, o meu círculo de influência, sim, é o que eu posso manipular, é o que eu posso mexer, tá? E aí, essa 4ª geração, ela já está vendo isso, que o desafio não é gerenciar o tempo, é gerenciar a pessoa. Esse é o grande desafio, certo? E isso é o que está dentro do nosso círculo de influência. Então, ele traz um quadro no livro, gente, que vem bem explicado, passo a passo aqui, desses quadrantes. É o quadrante 1, 2, 3 e 4, tá? Então, ele mostra o que é importante, o que não é importante, o que é urgente e o que não é urgente, mas é importante, certo? E aí ele faz toda uma explicação sobre isso, sobre cada quadrante desse, sobre cada resultado que se tem em a gente viver, né, concentrar em viver
nesses quadrantes. Como é que a gente faz essa nossa divisão desse nosso tempo e como é que a coisa funciona em relação ao nosso planejamento aí, certo? Lembrando que quando ele fala em gerenciamento, ele fala em fazer primeiro o mais importante. Quando ele fala em liderança, ele já está falando em resolve o que é mais importante. É a gente poder decidir, na liderança, a gente decide e resolve o que é mais importante, né? E o gerenciamento é fazer primeiro o que é mais importante, é colocar em prática, é praticar e colocar em prática aquilo, tá? Então, aqui, ele fala do quadrante, né? O principal quadrante que ele mostra lá é o quadrante 2, certo? E ele diz assim, ó, urgente significa que a atividade exige nossa atenção imediata. Seria o agora. As coisas urgentes se impõem a nós. Aí vem aqui o grande pulo do gato, que ele fala sobre isso. Um telefone que toca é urgente. A maioria das pessoas não consegue admitir a hipótese de simplesmente deixar o telefone tocando. Você pode levar horas preparando o material, vestir-se com esmero e fazer uma viagem até o escritório de uma pessoa para conversar sobre determinado assunto. Mas, se o telefone tocar enquanto você estiver lá, normalmente isso terá prioridade em relação à sua visita pessoal. Pense se a gente acaba não fazendo isso, né? Quantas vezes a gente fez isso? A gente priorizou um telefonema, que a gente nem sabe o que vai ser, ou hoje a gente sabe, né? Aqui com o celular a gente já vê quem está ligando, mais ou menos a gente sabe o que é, e aí você prioriza porque você não consegue, o telefone se torna algo urgente, porque ele está ali, ele apareceu e ele está tocando, e você tem que dar uma resposta, você se sente obrigado a dar uma resposta, né? E ele acaba sendo mais importante naquele momento do que a própria pessoa que está ali ao vivo, que está ali com você, que se preparou e que fez todo um preparo para poder conversar, para poder estar ali, algo muito importante, e você dá prioridade ao telefonema, ao invés da pessoa, né? E aqui vem importante, isso é urgente, né? Que ele está falando do urgente. Importante, por outro lado, tem a ver com resultados. Se algo é importante, contribui para a nossa missão, nossos valores e metas prioritárias. Por quê? Porque algo é relevante, ele é importante na nossa vida, mas não é urgente, né? Como ele fala aqui, ó, ele coloca lá, mais ou menos é isso que tem no livro, tá? Os 4 quadrantes aqui, tá? E aqui a gente tem o quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e o 4. Aí aqui o 1 é o urgente, é importante, né? E aqui é importante, mas não é urgente, que é o quadrante 2, que é o que ele dá ênfase, que é o que realmente a gente tem que focar. E o não importante, né, o quadrante 3, e o 4 são aquelas coisas assim que a gente se distrai, a gente realmente começa, tipo, a olhar Instagram, aí vai, fica ali, quando você dá conta, você já ficou ali 1 hora ali olhando, sem receber nada, você só está olhando por olhar e aquilo está te distraindo, assim como, sei lá, filmes fora de hora, revistas, televisão, coisas assim que vão te distrair mesmo de tudo que é importante, tudo que é mais relevante, são as distrações mais, assim, que se tem, aí está no quadrante 4, certo? No quadrante 3 é o que não é importante, né? E aí ele coloca aqui. E aí a gente tem, né, os resultados de se viver dessa forma, né?
Se a gente fica só, como ele fala, a gente fica só apagando a fogueira, né? Só com problemas assim que aparecem do nada e fica naquele negócio sempre tá resolvendo o que é urgente, a gente começa a ficar no espaço de estresse. A gente começa a ficar no espaço, já não produz mais nada, a gente não cria mais nada. A gente vive para resolver problemas. A gente vive naquela preocupação e esperando qual é a próxima bomba que vai estourar. Por quê? Porque a gente não tem tempo de fazer o que é importante. A gente não para e dá o tempo real para aquela coisa que é importante, como, por exemplo, planejar. Como, por exemplo, fazer a nossa missão de vida, elaborar isso, fazer com que isso seja real, né? Se entender melhor, certo? Ver quais são os nossos papéis. E aí a gente tem aí coisas que são importantes, mas que não são urgentes, porque ninguém vai morrer se a gente não fizer isso. E aí a gente começa a procrastinar. E aí a gente começa a ficar no espaço do quadrante 1, que é do urgente. Eu estou aqui só para resolver problema, o tempo todo. Apago o incêndio aqui, dali a pouco eu tenho que apagar o outro ali, dali a pouco eu tenho que fazer outro ali, e isso consome todo o meu tempo, toda a minha energia, tudo que eu penso, tudo que eu crio, eu não crio mais nada. Eu só fico nesse espaço do urgente. Então, nós temos que entender o que é importante e que não é urgente, mas que realmente ele tem que ser feito. E não se distrair com coisas que não são importantes, como no quadrante 3 e no 4, né? Não se distrair e se focar naquilo que é importante, mas que não é urgente, para que não tenha que viver no urgente. Entenderam? É um pouco complexo assim, mas tem uma profundidade muito legal aí. Então, aqui, o urgente, não, ó, é o importante, né? O importante, aqui, o urgente é o faça agora. Tem que parar tudo e tem que fazer agora. O não urgente é se planeje e faça aos poucos. Vai fazendo. Você vai realizando aquilo que é importante para você poder sair do lugar. Não importante. O quadrante número 3, que é o amarelo aqui no caso, é o delegue. Tem coisas que não são tão importantes que você pode delegar para outras pessoas fazerem. E o 4 aqui, que é o vermelho, que são aquelas coisas bem supérfluas, bem assim que nada a ver, que a gente perde um tempão, na verdade, eliminar. Tá? Simplesmente eliminar. Uma coisa bem importante aqui, abrindo um parênteses, né? A gente tem que saber durante aquele dia, né? Onde se requer a minha energia naquele dia. A gente já tem que se perguntar isso, né? Onde se requer a minha energia agora? A energia, gente, eu tô falando assim, é o nosso foco, é a nossa ação, é a nossa concentração naquele momento, né? É o que, basicamente, ele está falando aqui nesse hábito 3, é a gente entender quem nós somos, o nosso objetivo final, nossa missão de vida. A gente ter isso muito claro para a gente poder colocar a nossa energia onde se requer ela, onde ela vai ser realmente necessária e onde ela vai criar mais. Ela vai criar mais para mim e para todos. Então, a gente tem que se fazer essa pergunta. Onde é que se requer a minha energia hoje? Onde é que se requer a minha energia agora? Né? E eu estar ali, presente nesse momento, né? Porque, de repente, a minha energia se requer naquele momento em que eu vou estar com os meus filhos, então eu estarei presente naquele momento, e aquele momento vai ser de qualidade, aquele momento vai ser um momento único, um momento que realmente vai criar mais. De repente, a minha energia se dá numa reunião que eu tenho que ter na minha empresa, e eu vou estar completamente focado naquilo. Eu vou estar presente naquilo. Então, a minha energia vai estar ali. E aí isso vai fazer uma multiplicação. E aí ele fala aqui, parafraseando Peter Drucker, as pessoas eficazes não vivem voltadas para os problemas.
elas vivem voltadas para as oportunidades. Então, quando você começa a enxergar só problema, mais problema vai aparecer, né? Sempre vai ser mais do mesmo, onde você foca, expande. Então, vai estar ali, né? Elas alimentam oportunidades e deixam os problemas morrer de fome. Elas pensam preventivamente. Elas enfrentam crises e emergências genuínas, no quadrante 1, que é a urgência, né? Que exigem sua atenção imediata, mas seu número é comparativamente menor. Não quer dizer que não vai haver urgências na nossa vida. Vai haver, mas é menor, sabe? Não é uma coisa que você fica o tempo todo ali, que isso daí vai consumir você, vai te estressar, vai te deixar doente, vai te deixar... uma hora você não aguenta mais, tá? Elas mantêm, né, a produção e a capacidade de produzir em equilíbrio, ao se concentrarem nas atividades importantes, mas não urgentes, altamente produtivas, que é do quadrante 2, que é a gente planejar, né, aquilo que é importante, mas que não é urgente, mas que a gente precisa dar atenção, porque é importante na nossa vida em todas as áreas. Lembra que a gente não, aquele que ele fala sobre o foco, né, a gente colocar a nossa existência ali no foco de várias coisas da família, do casamento, do dinheiro, dos amigos, do prazer. Então, tudo isso aí, a gente tem que ter um equilíbrio na vida. Então, tudo é importante, né, para a gente poder ser produtivo. Então, em todas essas áreas tem que se encaixar. Todas essas áreas, elas vão se encaixando, né? Gente, esse daqui acho que é o ponto básico aqui, muito importante aqui desse capítulo, que é o que é preciso para dizer não. Ele fala, ele conta uma história da esposa dele, no livro. A esposa dele, a Sandra, ela aceitou lá vamos dizer assim, um convite, né, para participar de um grupo que era um grupo solidário, que ia fazer algumas coisas em relação à caridade, e esse grupo, ela aceitou porque ela não teve como dizer não, ela não se sentiu à vontade de dizer não, mas a vontade dela, o desejo dela, era ter negado participar, e ela foi chamada assim como líder, e aí ela aceitou, e aquilo estava consumindo o tempo dela, estava consumindo ela, porque ela não tinha como dar conta de tudo aquilo. E aí ela pegou uma amiga dela, uma grande amiga dela, e ela ligou para essa amiga, e ela fez o convite para a amiga participar junto com ela desse grupo, né, que é uma causa nobre. Era um grupo, assim, né, de ajuda comunitária, era uma coisa, assim, importante, né, como é que você vai dizer não para uma coisa dessa, né? E aí a amiga dela disse assim, agradeceu, disse que sabia da importância daquilo, que ela era muito grata por ela ter se lembrado, né, dela, que era tudo muito lindo e tudo, mas ela tinha outras coisas para fazer, então ela não poderia aceitar o convite. E desligou, tchau, acabou. Então a Sandra, ela estava esperando tudo, ela estava esperando por tudo, menos por um não. E aí ela comentou, né, que com o Stephen, que ela era o que ela devia ter falado quando ela recebeu o convite. A amiga dela foi assim um modelo para ela, da maneira como ela podia ter dito não também. E ela estava passando por tudo aquilo porque ela não teve coragem de dizer não. Então aqui ele fala assim: você precisa resolver quais são as suas prioridades maiores e ter a coragem de um modo educado, de um modo sorridente, mas sem se desculpar, para dizer não às outras coisas. E a melhor forma de fazer isso é ter um imenso sim brilhando dentro de si. O inimigo do ótimo, com frequência, é o bom. Olha que interessante. O inimigo do ótimo, com frequência, é o bom. Então, se você não está disposto a dizer não, né? Você está dizendo não para você.
e para a sua missão, para o seu objetivo, para as coisas que você está precisando naquele momento, que vai criar mais para você e para todos. E às vezes você se prende justamente por não saber dizer não. Mas toda vez que você disser um não, porque realmente necessita dizer um não, porque aquilo, né, não vai ser relevante para você, aquilo não dá, não se encaixa nas suas prioridades, você está dizendo um sim para você. Não é um pecado, não é uma maldade, não é mostrando para a sociedade que você é uma pessoa cruel, que você é ruim, nada disso. Nada diz respeito ao seu ser. E simplesmente as suas prioridades naquele momento não podem ser, não estão compatíveis com aquilo que está sendo proposto para você. Então, tenha em mente que você está sempre dizendo não a alguma coisa. Se não é para as coisas urgentes e evidentes de sua vida, provavelmente é para as coisas mais fundamentais, mais importantes. Mesmo quando o urgente é bom, o bom pode afastá-lo do que é ótimo. Mantê-lo distante de sua contribuição única, se você permitir, né? Então, às vezes, é uma coisa boa, é algo muito bom, mas você poderia ter alguma coisa ótima. E você está abrindo mão, né? Porque você não está sabendo escolher as suas prioridades. Então, não é porque uma coisa é boa que ela tem que ser acolhida, que ela tem que ser aceita. Porque você, às vezes, está deixando do ótimo para ficar com o bom. Né? Então, a gente tem que, ali, sempre estar se perguntando, né? Entrando na pergunta e fazer a melhor escolha. Se você quer que alguma coisa seja feita, procure alguém que não tenha tempo. Isso daqui foi uma pessoa que ele contratou numa universidade que ele estava trabalhando. E essa pessoa, ele fazia 1001 coisas lá, ele estava cheio de projetos e fazendo várias coisas ao mesmo tempo para poder dar conta. Era uma pessoa altamente organizada, era uma pessoa, assim, que era um funcionário, sabe? Uma pessoa top, assim, que fazia a mesma coisa acontecer. Aí, o que aconteceu? Ele pegou umas coisas de última hora lá que apareceram e ele chegou no escritório dessa pessoa e falou assim, fulano, você faz isso daqui para mim? Aí a pessoa pegou e parou, sentou ele, explicou todos os projetos que ele estava fazendo, que ele estava à frente, e falou assim, olha, então você escolhe, o que você quer que eu cancele essa semana para eu poder fazer o que você está me pedindo para fazer? Porque eu não consigo fazer tudo bem feito e da forma como você espera que eu faça, se eu tenho esse tanto de coisa para fazer. Então, você vai escolher. Aí ele percebeu, parou e percebeu, né, que ele não queria que ele parasse de fazer nada daquilo que ele estava fazendo. E aquilo que ele tinha para fazer ali naquele momento não era importante. Então, a pessoa falou isso para ele. Se você quer que alguma coisa seja feita, procure alguém que não tenha tempo. Certo? Porque quem não tem tempo é porque está muito ocupado, né? Então, vamos aqui. O modo como você passa seu tempo resulta do modo como você vê seu tempo e da maneira como encara suas prioridades. Se estas decorrem de um centro em princípios e na missão pessoal, se elas estão profundamente enraizadas em seu coração e em sua mente, você verá o quadrante 2 como um lugar natural, excitante para investir o seu tempo. Então, você vai ver o que é importante. Você realmente vai parar e vai investir o seu tempo naquilo que é importante. E aí você vai fazer tudo que se requer para poder estar fazendo aquilo que é importante, que vai criar mais para você e para todos, né? Então, aqui é importante também a gente salientar isso. O modo como você passa seu tempo resulta do modo como você vê o seu tempo. Como é que você enxerga o tempo para você? Como é que é isso? Né? O tempo é uma coisa que vem um dia, vem outro, passa ali, passa lá, passa uma hora, passa duas, os dias passam, a semana passa, e aí você nem está percebendo o que está acontecendo e está só se distraindo.
Tá só distraído com as coisas que estão acontecendo à sua volta, com a vida das pessoas que elas estão vivendo, né? E você está distraindo, olhando elas viverem. E aí, como é que é o tempo para você? Como é que você enxerga o tempo? O tempo, ele tem um valor para você? Ele tem um valor que ele vai te trazer mais possibilidades? Como é que você vê isso? Então, como você passa o seu tempo, vai ser a maneira como você enxerga o tempo. Se você vê o tempo como algo valioso, precioso, né, que você vai aproveitar cada momento e você vai estar fazendo aquele momento um momento maravilhoso, um momento de aprendizado, ou um momento de ensino, ou um momento de criação, ou você simplesmente vai se distrair observando a vida dos outros, ou você vai só deixar o tempo passar, e passa, viu? Passa. O tempo passa, é aquilo que a gente fala, né? Na área da educação, né? Você, estando ali, se dedicando a estudar, a ir para a faculdade, a ir para fazer um curso, a se especializar ou não, você escolhendo isso ou não, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, você olha assim, às vezes um curso universitário que tem 5 anos e você fala, uau, 5 anos pela frente, como é que eu vou fazer isso? E se você não fizer aquilo, os 5 anos vão passar do mesmo jeito. Só que pode passar e você ter ali, né, algo significativo na sua vida lá no final, ou vai passar e você tá ali, distraído, sem nada. Mas que vai passar, vai. Então, é a maneira como a gente enxerga o tempo, é a maneira como a gente passa o tempo. Então, tá aí uma coisa para a gente ficar presente, para a gente começar a pensar, como é que eu estou passando o meu tempo? O que é que eu estou escolhendo? Né? Como é que eu estou enxergando o tempo? Será que para mim ele é precioso ou não? É um dos pontos para a gente poder pensar hoje. Né? E aí ele fala aqui do quadrante 2. Ele fala sobre a coerência, né? Que existe ali uma harmonia entre a integridade, entre a visão e a missão, entre os papéis e as metas, entre prioridade e planos, entre desejos e disciplina. No planejamento, deve haver espaço para a sua missão pessoal, de modo que você possa constantemente voltar a ela. Também há necessidade de deixar espaço para seus papéis e para as metas de curto e longo prazo. Aqui, quando ele fala dos papéis, gente, ele está falando que a gente tem vários tipos de papéis na vida. Nós exercemos vários tipos de papéis. Nós somos da família, né? Quem é casado, né? Ou é esposa, ou é marido, filhos e filhas, papéis de netos, papéis como sobrinhos ou como tios. Nós exercemos o papel da nossa profissão, aquilo que nós fazemos, né, profissionalmente, ou então nós temos o papel de estudante, ou não, né, às vezes a gente tem a profissão e também estuda, que é o ideal, né, e aí a gente tem o papel como estudante, o papel como profissional, a gente tem o papel de repente, da religião que você segue, se você tem algum compromisso, algum chamado, alguma coisa que você vai ter que administrar ali, que está na sua responsabilidade, você tem o papel de pai, né, de mãe, então isso aí, tudo são papéis que nós temos na nossa vida, então nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter coerência aí, sabe, encaixar todos esses papéis num espaço de coerência, de acordo com os nossos valores e a nossa missão pessoal. Aí o equilíbrio, que ele diz, né, que é um instrumento, deve ajudá-lo a manter o equilíbrio em sua vida, identificar os diversos papéis, mantê-los bem à sua frente, de modo que você não negligencie áreas importantes, como a saúde. Você também tem um papel de indivíduo, né? Antes de tudo, você é um indivíduo, um ser. Então, aí vem aqui, ó, a saúde, a família, o aprimoramento profissional, o desenvolvimento pessoal. Então, tem que ter essas prioridades. Eu, como indivíduo, eu tenho uma prioridade, por exemplo, de fazer exercícios físicos para melhorar meu condicionamento físico, minha saúde. Então, eu tenho que encaixar um espaço, porque é algo importante, né?
E aí eu vou encaixar espaços na minha agenda, no meu planejamento, que aqui no caso ele fala do planejamento semanal, que seria o ideal, para eu poder encaixar os meus dias e estar ali colocando o melhor horário em que se requer que eu faça esse tipo de atividade. Então, nisso aí eu estou priorizando a minha saúde, né? E ter um espaço para que isso aconteça. E assim vai com a família, e assim vai com o estudo, se aprimorar, assim, na sua profissão e as coisas acontecendo, né? Então, muita gente parece pensar que o sucesso em uma área vai compensar o sucesso da outra. Tipo, você tem um excelente sucesso financeiro, mas aí você está com a saúde debilitada, você está com a família arruinada, sabe? As pessoas na sua família ali não tem diálogo, não tem relacionamento, as coisas estão todas meio bagunçadas. E aí, será que o sucesso financeiro, ele vai compensar o fracasso do lar, o fracasso da saúde? Será que vai acontecer isso, né? Então, a verdadeira eficácia exige equilíbrio, e você precisa dos instrumentos para criar e manter este equilíbrio em tudo. E aqui ele fala foco no quadrante 2, que é mais importante, né? Você precisa aí de um instrumento que vai te encorajar, que vai te motivar, que realmente ajude a dedicar o tempo necessário ao que é importante, de forma que lide com a perseverança, em vez de dar prioridade às crises. Então, às vezes a gente não faz o que é importante, né? A bendita da procrastinação. A gente deixa para lá essa questão do que é importante. E aí a gente vive no urgente. E vai ter crise em cima de crise, porque você não faz aquilo que é importante para evitar essas crises. É isso que ele está falando, né? Uma dimensão humana também, isso é muito importante. Você precisa de instrumentos que lide com as pessoas. Nós estamos lidando com pessoas, não apenas de planos, não apenas um plano, mas pessoas, tá? E apesar de se poder pensar em termos de eficiência ao lidar com o tempo, uma pessoa centrada em princípios, ela pensa em termos de eficiência ao lidar com gente. Há momentos nos quais a vida centrada em princípios exige que se subordinem os planos às pessoas. Então, você precisa refletir sobre isso, né? Que é o que ele fala aqui na flexibilidade. Então, um instrumento de planejamento deve ser seu escravo, nunca seu senhor. Uma vez que ele deve trabalhar em seu benefício, ele precisa ser talhado conforme seu estilo, suas necessidades e seu modo específico de agir. Então, a gente tem que ter uma flexibilidade ali. Ele conta aqui no livro também uma parte que o filho dele, ele estava cheio de coisas para fazer. Então, o filho dele fez um planejamento enorme de várias coisas lá. Tipo, eu tenho que jogar a tal horário, eu tenho que estudar a tal horário, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E ele deixou lá 15 minutos para terminar com não sei se era a Carol, a namorada. Porque eles tinham conversado, e eles viram que não adiantava ficar junto, porque juntos eles não iam dar certo e tal, a longo prazo, então ele decidiu terminar o namoro. E ele marcou o dia, e marcou a hora para poder falar com a namorada, para terminar o namoro, e ele marcou 15 minutos na agenda dele, 15 minutos para falar com a fulana, e ele fez isso por telefone. E esses 15 minutos durou horas deles conversando, né? E mesmo assim, eles não conseguiram resolver. Ele não esperava que a menina ia ficar tão abalada com o término, e aí ficaram conversando, e aquilo durou horas, e nem foi resolvido. Então, existem coisas, momentos, em que a gente vai estar lidando com pessoas. Então, a gente vai ter que dar atenção. Talvez não seja um tempo curto, né? Como a gente planeja ali. Então, tem que ter essa flexibilidade, porque a coisa central são as pessoas, né? Isso é que importa. E esse portátil aqui, ele fala assim que a gente tem que ter, por exemplo, a nossa missão de vida bem clara, a gente ter ela assim com mobilidade, a gente poder estar levando, poder estar refazendo, poder estar
adaptando, fazendo as transformações. Então, a gente tem que ter uma coisa assim que a gente possa levar com a gente, né, onde for, e tá fazendo, e tá presente para essa missão pessoal, tá? E este foi o nosso terceiro hábito. Foi mais curto, né, gente, do que geralmente a gente faz, né? Mas tá aqui, uma frase que ficou aqui também, que eu anotei, foi o seguinte: o segredo não é priorizar a agenda, mas sim agendar as prioridades. Então, lá no livro, ele dá um modelo lá de como você fazer. Então, você pega os diversos papéis que você tem, como indivíduo, como pai, como marido, como esposa, né, as responsabilidades que você tem na sua religião, as responsabilidades que você tem no seu trabalho, e aí você monta, ele dá a ideia, né, ele diz que é melhor assim, é uma sugestão dele, é fazer isso não diário, mas semanal, e aí você tira aquele momento que você vai planejar, você vai tirar ali um momento na sua semana, que você vai parar para fazer esse planejamento semanal. E aí você vai colocar lá como você vai encaixar isso. Por exemplo, você como esposa ou como marido. Aí vocês têm lá um acordo entre vocês em ter uma sexta-feira do casal, né? Então você já vai colocar ali na sua agenda 7:30 da noite e o programa que vocês decidirem fazer naquela semana, né? Vamos, né, não vamos pensar em pandemia, vamos dizer assim, ir ao cinema, né? Então, naquele dia, aquele momento, é ali que se requer a sua energia. Então, você vai estar presente naquele momento, né? E você vai estar ali pronto para poder realizar aquilo, você vai separar aquele horário para aquilo, né? Digamos que você tem que uma reunião com alguém e tal, no seu trabalho, então você vai colocar tal dia, tal horário, eu tenho aquela reunião. Aí o que é prioridade? Você vai liderando isso, você vai gerenciando, sabe? Você vê o que é prioridade, né? E você, a partir da sua liderança pessoal, você resolve o que é mais importante para você. E você vê as várias áreas. Ah, eu preciso fazer exercício físico, então vou fazer exercício físico segunda, quarta e sexta. Então, no horário de 5 às 6 da tarde, eu vou fazer caminhada. Então, 5, tá. Então, já marco ali e já faço esse planejamento. Aconteceu uma coisa urgente? Eu tenho flexibilidade em mudar o plano A, o plano B. Ah, não deu para sair para fazer caminhada, então eu vou pôr um vídeo no YouTube e vou fazer ali um exercício ali de tanto tempo para compensar, ou então eu vou mudar para tal dia que eu tenho o horário na agenda. Então ele fala assim que é para você ter essa flexibilidade, lembrar do que é mais importante, ver os seus vários papéis, o seu objetivo final, né, ter a sua missão ali bem implantada mesmo, bem colocada, a sua missão pessoal, daquilo que você quer, das metas que você colocou para você, né? E isso vai ser fantástico. Isso vai ser extraordinário. Então, a partir daí, gente, só recapitulando aqui para a gente encerrar, tá? O hábito 1, você é o criador. Você é o comando, você é o responsável, tá? O hábito 2 é a criação mental. Você vai usar a sua imaginação, você vai usar a sua consciência, né? A sua vontade independente, a sua autoconsciência. Você vai criar isso na mente. E depois você vai colocar isso em prática, que é o hábito 3 que a gente viu hoje. É a criação física, é o gerenciamento, é você estar presente ali a cada momento e aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível, que vai criar para você e vai criar para todos. Você vai colocar a sua energia onde ela tem que estar, né? No que é mais importante. Então, é importante ter agenda, é importante ter as listas, é importante ter a sua missão pessoal. Tudo isso é mega importante, que é para você poder, né, ter a noção aí de tudo que está ali e você poder escolher. Aí você vai fazer escolhas mais sábias, escolhas com propósito.
Por quê? Voltou. Voltou. Congelou a fala. Congelou, não foi? Desconectou, que acho que foi a internet que caiu. Mas é isso aí, né? Então, agora a gente pode abrir aqui. Vou colocar aqui, né? Peraí, só um minutinho aqui. Deixa eu só parar aqui.